Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre protocolos DeFi. Eu quero explicar para você o que é DeFi, vou citar algumas ferramentas que já existem, algumas possibilidades para o futuro, que é interessante a gente ter essa visão lá para frente, tá? E o que tem de blockchains aí focadas nesses protocolos. São muitas, mas eu quero falar das principais aqui hoje, beleza? Antes, vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino. Dessa forma, tanto você recebe isso aqui em primeira mão, como você também ajuda aqui o canal, beleza? Mas vamos lá. DeFi é uma sigla para protocolos financeiros descentralizados. O DeFi significa basicamente finanças descentralizadas, imagina assim. Descentralizado significa que não tem uma pessoa responsável por aquilo, não tem um dono, não tem alguém que decide as coisas. Aí tudo o que é feito num protocolo DeFi, ele é definido por uma comunidade, através de uma governança e votos, ou a maioria das coisas são definidas por inteligência artificial. Então, um protocolo DeFi, ele verifica, valida e ele descentraliza tudo direto na blockchain. E a blockchain é um campo fértil para que os protocolos DeFi possam fazer isso tudo com extrema segurança, que é o mais importante aqui. E aí, pensando nisso, você deve estar se perguntando, mas por que eu quero uma coisa descentralizada? Simples, você vai cortar intermediários. Vou te dar um exemplo aqui. Você quer comprar um carro, só que você não quer comprar um carro hoje. Hoje você está sem grana, você acabou de investir em Bitcoin, por exemplo, você investiu lá $1.000 em Bitcoin, mas quando aqueles $1.000 ali virarem $10.000, você quer comprar um carro. Então você vai lá no protocolo DeFi e fala assim, quando esses $1.000 virarem $10.000, eu quero que você compre para mim um Tesla, eu quero que você compre para mim um seguro para esse Tesla, mas tudo isso eu não quero pagar um Tesla de qualquer preço, nem um seguro de qualquer preço. Você vai ver qual é a concessionária mais próxima da minha casa, que dessa forma economiza com frete, quem me entrega mais rápido, de forma que eu não preciso me preocupar com nada. Uma vez configurado isso no protocolo DeFi, quando atinge aquela meta, aquele objetivo, que são $1.000 em Bitcoin virar $10.000, quando aquilo é atingido, o protocolo é executado, e tudo isso é feito de maneira automática, sem que vocês precisem se preocupar, com total segurança e com a certeza de que não tem ninguém ali no meio que vai mudar aquilo. O protocolo DeFi, uma vez dada aquela ordem ou aquele movimento, aquele ir e vir do protocolo, uma vez feito isso, acabou. Isso não é mais mudado, tá? E aí isso também é um ponto de alerta no protocolo DeFi, porque as coisas neles você não pode mudar. Uma vez desenhado um protocolo, uma vez desenhado um contrato inteligente, que é isso que eu acabei de te falar aqui, a gente pode resumir isso num contrato inteligente, esse contrato não pode ser mudado, tá? Por quê? Porque além de toda essa facilidade que ele te permite aqui, tudo isso você tem como fazer de forma anônima, então ninguém sabe de onde veio o dinheiro, por que veio, para quem que é, tá? Um carro é um símbolo aqui que é fácil, vai chegar um carro na sua casa, mas imagina fazer isso com a compra de um outro criptomoeda, de um investimento, enfim, você pode fazer N fatores. Algumas coisas ainda estão na nossa imaginação, como por exemplo essa compra do carro. Ela não existe hoje simplesmente por falta de alguém ir lá e desenhar um protocolo que funcione para essa compra de carro. Da mesma forma que essas pessoas já desenharam outros protocolos. E aí eu quero te falar um pouco sobre esses outros protocolos que já existem graças ao DeFi. Mas antes aqui vamos falar rapidinho sobre o surgimento do DeFi. DeFi ele surgiu lá junto com a Ethereum. O Bitcoin ele veio, trouxe essa nova moeda, trouxe essa possibilidade de transacionar sem intermediários, não deixa de ser um DeFi. Só que a ideia dos contratos inteligentes ela surgiu com a Ethereum. E não é à toa que na rede Ethereum hoje estão a maioria dos protocolos DeFi, porque ela foi a primeira que permitiu que as pessoas, eu por exemplo, posso ir na rede Ethereum e desenvolver um protocolo DeFi para minha empresa, ou para minha moeda, ou para que quer que eu seja. Isso de forma simples, tá? Vieram outras blockchains já, como por exemplo a ADA Cardano, que aí ela já visa fazer tudo isso, só que de forma mais rápida, mais barata, mais simples ainda. Porque para isso tudo funcionar, cada uma dessas transações que são feitas dentro da rede, ela é validada. E para ser validada, os validadores recebem uma taxa chamada gas. E uma vez que eles recebem essa taxa é cobrada de quem transaciona. E a rede Ethereum, ela tem um problema, não sei da parte técnica se isso é um problema ou se é um objetivo, mas para quem paga isso é um problema, que quanto mais congestionada a rede, maior a taxa do gás, tá?
A tendência é que tenha atualizações na Ethereum para isso mudar, mas já existem outras, como eu tinha te falado ali da Cardano ou da Solana, por exemplo, que são blockchains da mesma forma, oferecem contratos inteligentes da mesma forma, mas elas têm um foco numa taxa baixa, através de transações rápidas, através de outras tecnologias. Bom, mas vamos falar aqui de algumas coisas que de fato já estão funcionando e como você pode usar isso. Acho que a principal delas, que todo mundo conhece, são as corretoras descentralizadas. PancakeSwap, Uniswap, TreeDeFi e várias outras corretoras descentralizadas são exemplos de protocolos DeFi. Uma vez, qual a grande diferença de uma PancakeSwap, por exemplo, ou da Uniswap para uma Binance? A Binance é uma empresa. Uma vez que eu quero transacionar qualquer coisa na Binance, eu pego as minhas moedas, transfiro para a Binance, então fica sob custódia da Binance, fica sob posse da Binance, e eu dou ordens. Eu falo assim, ó, pega a moeda Bitcoin e transforma na moeda Ethereum, pega a moeda Ethereum e transforma na moeda X. Eu falo para a Binance, executo uma ordem, isso é uma ordem, e ela faz com que essa ordem aconteça. Já num protocolo DeFi, que é o caso dessas corretoras descentralizadas que eu citei, não funciona assim. Você conecta a sua carteira, não fica nada assim na custódia deles. Você conecta a sua carteira e pede para que o protocolo troque uma moeda por outra. E dessa forma, as moedas continuam na sua posse. Ninguém fica com as suas moedas. Já existem outras possibilidades, como por exemplo fazer o stake, onde você deixa as moedas em posse do protocolo. Mas tudo isso também, ele está tranquilo ali, ele está seguro ali, porque ele está num protocolo focado e protegido por inteligência artificial. Claro, isso eu estou falando de protocolos sérios, certificados e que transparecem essa segurança. Então, numa exchange descentralizada, não há cadastros, não há revisão de segurança, não tem que mandar documento, foto, nada disso. Você conecta a sua carteira, faz as trocas que você quiser ou os swaps que você quiser e pronto, você desconecta, vida que segue, ninguém sabe quem fez aquilo. Isso é uma característica do próprio protocolo. Outra função muito comum nas DeFi são as pools. As pools elas estão dentro dessas corretoras. Essas pools servem exclusivamente para permitir que quando você entrar lá e conectar a sua carteira, existam moedas para que você faça essa troca. E para que essas pools existam, alguém foi lá e colocou moeda nessas pools. Então, mais uma possibilidade de DeFi é eu pegar as minhas moedas que estão paradas na minha carteira, colocar numa pool. Se você não sabe o que é pool, já falei algumas vezes sobre em alguns vídeos, vou deixar aqui. Eu coloco as minhas moedas numa pool, essas moedas dão liquidez para outras pessoas e eu recebo taxa daquilo. Uma renda passiva aí para mim. Também existem as apostas. As apostas é muito similar à aposta que a gente já conhece. Da mesma forma que você apostaria num cavalo de corrida ou num jogo de futebol, por exemplo, você pode apostar num protocolo DeFi. A diferença é que você não precisa ter um intermediário, você não precisa ter uma casa de apostas, você não tem ninguém que vai ficar com um percentual da sua aposta, como é numa casa de aposta. Você simplesmente conecta a sua carteira, faz uma aposta qualquer, que pode ser de qualquer coisa, vai depender de cada protocolo, e se a sua aposta for a vencedora, você recebe moedas. Se você for um perdedor, vão sair moedas da sua carteira. Tudo isso de forma segura e através da inteligência artificial da blockchain. Tem também seguro, stablecoins e várias outras coisas que a gente pode abordar em um outro vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar um pouco aqui agora sobre os empréstimos. É uma coisa de certa forma antiga, eu vejo que ainda é pouco usado e que tende a ser cada vez mais usado. Acho que um dos principais protocolos DeFi aí focados em empréstimos é a Compound. Mas tem outros, e inclusive está vindo uma nova aí, que é a própria PointPay. Se você não viu ainda o lançamento da PointPay, vou deixar aqui, tá? A PointPay foge um pouco daqui porque a PointPay é centralizada, ela não é descentralizada. Estou só usando como exemplo para o empréstimo, tá? Como é que funciona esse empréstimo? Vamos supor que eu estou multimilionário e tenho 100 bitcoins. Imagina só, eu tenho 100 bitcoins. Só que eu não quero me desfazer dos meus bitcoins. Eu acho que o Bitcoin tem muito a crescer. Mas eu estou precisando de Tether, por exemplo. A Tether é um exemplo de stablecoin. É uma moeda que um Tether vale $1 e ele vai valer sempre $1, tá? E aí eu estou precisando de Tether. Como é que eu faço? Eu pego os meus 100 bitcoins, coloco sobre custódia ou coloco no protocolo DeFi, como por exemplo a Compound, e a Compound me empresta um valor em dólar.
que na verdade não é o dólar, né? É o nosso dólar aqui das criptomoedas, por exemplo, a Tether. Uma vez eu com essa Tether, eu vou usar, vou comprar, vou fazer o que eu quiser, com a certeza de que o meu Bitcoin está lá rendendo, de acordo com a variação do próprio Bitcoin, tá? E aí, para eu resgatar o meu Bitcoin, eu tenho que ir lá e devolver aquele Tether que eu peguei. Só que para devolver esse Tether, obviamente, eu vou pagar uma taxa. E aí, da mesma forma, eu fiz um contrato aqui, fiz um empréstimo, coloquei a garantia, recebi as moedas, usei as moedas do jeito que eu quis, devolvi as moedas, recuperei a minha garantia, tudo isso direto com o protocolo, sem intermediário, sem ter que assinar papel nenhum, sem ter que falar com ninguém. E outra, quem emprestou essas moedas também não sei, mas essa pessoa recebeu uma taxa. Então, os protocolos DeFi, sem dúvida nenhuma, são o futuro da economia, porque além de transacionar criptomoedas de uma maneira barata, ele não tem fronteiras. Tudo isso aqui a gente está falando pode acontecer do Brasil para os Estados Unidos, para o México, para o Japão, para a Austrália, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a mesma taxa de comprar do meu vizinho aqui, por exemplo. Então isso mostra o poder das criptomoedas e como isso ainda está em fase muito inicial. Então se você está começando nesse mundo das criptomoedas, cara, olha para frente, olha onde isso pode chegar, eu tenho certeza que você vai ficar muito animado aí, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, vou fazer questão de responder todo mundo e não deixa de se inscrever no canal. Tamo junto, abraço.